Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadora, seja muito bem-vinda. Você que já chegou aqui com sua família, você que já está aqui conectada para mais um Ponto de Acesso, nosso ponto marcado, né? Todo sábado às 10 horas, e que bênção poder fazer parte do seu final de semana. Eu espero que o seu final de semana seja abençoado e que esta palavra, esse ensinamento possa perdurar pelo resto da sua vida para você colocar em prática também, inclusive a partir do momento que acabar aqui, você já consiga colocar em prática. Em nome de Jesus, Em nome é de isso aí, Jesus. já começamos já declarando. E você que já está conectada, não se esqueça de curtir, já deixa nos comentários, né, que você está aqui com a gente, assistindo, e compartilha com outras pessoas, convide pessoas para assistir e estudar junto com você. É um tempo de estudo tão precioso e nós postamos sempre aos sábados justamente para ser um dia mais tranquilo. A gente sabe que a correria da semana às vezes impede, mas normalmente de sábado, principalmente na parte da manhã, é o momento que você pode desacelerar e simplesmente sentar e estudar e aprender. Fazer como Maria, que escolheu a boa parte. E faça o mesmo, que eu tenho certeza que Deus vai te trazer muitos resultados e frutos desse seu tempo de estudo. E claro que não podemos deixar de te desafiar a conhecer os nossos projetos. Quais são, amor? Os projetos, os livros Marcas da Sabedoria e também o Despertar Espiritual, que já estão disponíveis para venda, tanto o livro físico quanto o e-book, aqui na descrição do vídeo. E na descrição você também vai conseguir encontrar a Batalha Silenciosa, como vencer cada etapa da batalha do seu temperamento. Também está aqui disponível tanto o livro físico quanto o e-book, então faça parte. E também quero te convidar a você fazer parte da Escola da Sabedoria. Você talvez já tenha entrado, já esteja participando, calma que vai vir muita coisa boa por aí, então você vai entrar, o grupo ainda está em silêncio, mas a partir de julho nós teremos uma virada de chave e esse material, inclusive, que você está vendo aqui, que você está estudando com a gente, vai ser direcionado para lá, as pessoas vão receber a apostila para conseguir ter isso escrito. Então você não pode ficar de fora. E claro, a Esther já comentou, mas eu quero reforçar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque vai ser muito importante você fazer parte e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. A gente tem uma programação maravilhosa aqui, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, as nossas dopaminas, e ao longo da semana outros vídeos e outras programações. Inclusive, segunda, às 20 horas, nós temos o nosso Destemidas Podcast, que tem sido uma bênção e eu não quero deixar de te convidar. Então, você já é a nossa convidada especial, já se programe para estar com a gente. Agora, tem mais um recado? Mais nenhum. Agora nós vamos para o nosso ponto de acesso. Pega a Bíblia aí. E nós chegamos à metade do último capítulo do Sermão do Monte. Passou muito rápido. Muito mesmo. Nós passamos por Mateus 5, 6 e agora nós estamos no 7º. E já passamos pelo começo, agora nós vamos ver o meio ali, o meinho pro final já do capítulo. E passou muito rápido. Então, se você foi abençoada por esse estudo, coloca nos comentários o que você aprendeu, quais foram as lições mais valiosas. E claro, o que você tem dúvida, o que você quer estudar aqui no Ponto de Acesso, que vai ser muito bacana compartilhar esse estudo com vocês. Afinal de contas, nós já estamos partindo para o próximo conteúdo, para o próximo assunto que nós vamos falar. Afinal de contas, nós temos esse sábado e o próximo. Só? Só. Então já acaba o Sermão do Monte. Já acaba. E aí, em julho, nós começamos com outro assunto. Olha que legal. Vai dar certinho. Então, vai dar certinho. A Escola da Sabedoria vai receber novas ações ali, novos estudos, uma coisa quentinha. Então, você não pode ficar de fora. E hoje nós vamos ler Mateus 7, do verso 7 até o 12. E nós vamos falar sobre a oração e a bondade de Deus também. Perfeito. Como ser posicionado de forma correta em uma oração. E tem etapas para serem cumpridas. Tem alguns passos que nós devemos fazer e nós vamos aprender com eles. É muito importante. Por isso Jesus reforça essa importância da oração. Nós já aprendemos o Pai Nosso, que é um modelo a ser seguido. Não só repetido, mas ser seguido. Jesus mostra como nós devemos fazer o processo de oração com Deus. A estrutura, né? A estrutura, exatamente. E agora nós vamos aprender uma nova etapa e como nós devemos persistir, insistir, ser consistentes na oração.
Vamos lá, Mateus 7, e o primeiro verso é o verso 7, meu amor. Vamos lá, leia pra gente, por favor. Vou ler, mas antes, para você que não viu os outros estudos, acho que até esquecemos de reforçar Ah, isso. sim. Você vai lá na playlist, nós temos todos os estudos aqui na playlist, é só você ir direto nela, que você vai encontrar todos os estudos, inclusive da oração do Pai Nosso. E, inclusive, eu quero parabenizar vocês, conquistadores, que às vezes não conseguem assistir de sábado, mas se programam sempre para assistir no momento de qualidade. Então, Deus abençoe de fato vocês, continuem tirando print, postando nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas. E já quero convidar você para ficar na intercessão da oração. O que é essa intercessão da oração? Vou explicar para vocês. Enquanto nós estamos aqui estudando, você vai orando pelas nossas vidas. Porque hoje o Di tá, coitado, vocês viram que ele tá limpando, né? Tá com a rinite atacada. Mas a gente faz isso exatamente porque a gente sabe que nada pode parar o nosso propósito. Então, mesmo com rinite atacada, a gente vai servir, a gente vai fazer, porque isso aqui é um propósito que nós colocamos no nosso coração. E aí você, do outro lado, você pode ficar assim, Senhor, abençoe a vida deles, que nada venha parar esse propósito, que tudo seja conforme a sua vontade. Isso é interceder por aqueles que ministram. Exatamente. Amém? Amém, igreja? Agora vamos lá, pega a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, no verso 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Olha que interessante. O primeiro versículo já nos mostra os passos que nós devemos seguir em uma oração. Na verdade, na nossa vida de oração. Então, existem 3 verbos aí. Qual é o primeiro? O primeiro é pedir. O segundo? Buscar. E o terceiro? Bater. Perceba que, assim, nós temos 3 verbos e 3 ações. O primeiro é o pedir. O pedir, o que significa? Você orar, colocar em palavras a Deus, conversar o que você tanto deseja, o que o seu coração deseja, o que o seu coração pede, o que talvez no seu íntimo você tenha vontade. Por exemplo, você tem o sonho de viver novas experiências com Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é começar a orar em cima disso. E como você ora? Primeiro você pede, Senhor, me dê mais experiências contigo. Pai, por favor, me permita viver uma experiência mais profunda com o teu Santo Espírito, permita ouvir a sua voz. E esse é um tipo de oração que Deus se agrada, claro, mas é interessante que muitas pessoas se perdem e ficam só nesse pedinte. Então vira uma oração só de pedir. Só de pedir, pedir, pedir. Mas tem uma ação depois, que é o segundo verbo, que é o quê? Buscar. Olha só que interessante. Você vai buscar, ou seja, você vai fazer uma ação para encontrar o que você está pedindo. Como assim? Por exemplo, pai, eu quero ter mais experiência contigo. Você fez um pedido, certo? A próxima parte é o agir. Como eu faço para ter uma experiência? Ler a Bíblia. Pedir ajuda de pessoas que tenham também uma maturidade, certo? Exato. Seria esse caminho, né? Exato. Separar um tempo para você ter mais tempo de oração, qualidade com Deus. Sim. Separar um tempo para você, talvez, fechar a porta do seu quarto e ficar só você e Deus. Então, essa é uma ação. E aí, depois, é bater, certo? Sim. E aí, bater, algumas pessoas ficam assim, mas o que quer dizer o bater? É a insistência. Porque quando você vai lá, né? E aqui ele tá falando bater e a porta vai ser aberta. Ou seja, quando você chega na casa de alguém, se a pessoa não escuta a primeira vez, o que você faz? De novo. E fica insistindo até que a pessoa abra a porta. Então isso é interessante e é importante a importância da perseverança na oração. Ou seja, não fazer só uma vez e achar que, já orei. Tem gente que é assim, eu já orei, já coloquei diante de Deus, agora eu vou deixar que ele faça. Amém, tá certo, você tem que deixar Deus fazer. Mas, você concorda comigo que você tem que mostrar que realmente aquilo é algo que você deseja? E como que você demonstra? Através disso que o Di tá falando. Você orou, aí você vai lá e faz a sua parte, e aí você continua orando, continua fazendo a sua parte, continua ali perseverando para que a porta seja aberta. Muitas pessoas param na primeira tentativa. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Você quer tanto... A transformação de um marido, A transformação de um marido, por exemplo. Aí você ora uma vez, não aconteceu no dia seguinte. Aí você já fica chateado. Ora a segunda, a terceira, a quarta. A quinta você já está orando meio que assim, Senhor, faça a sua vontade, porque eu já não sei mais o que eu faço. Na sexta você já ora, Senhor, é isso aí, tá? O Senhor já sabe. Na sétima você nem ora mais. Nem cita mais. Então, assim, a persistência é um processo. Então, primeiro você pede, depois você busca, depois você bate. Continua fazendo. Continua.
E aí esse buscar, como é buscar? As pessoas acham que buscar, falam assim, mas tem a ação da outra pessoa, por exemplo, né, nesse caso. Só que a busca pode ser, por exemplo, você mostrando através das suas atitudes uma mudança sua para que a outra pessoa comece a se constranger em amor. Exato. E aí as pessoas não conseguem entender esse processo. Então você vê que a ação do Espírito Santo, ela é feita através das ações que nós temos. Então não é à toa que quando a gente até brinca, né? Oração. Então faz a oração, ora, mas faz tem ação, né? ora, mas tem a ação também como complemento do que você está pedindo. Porque não adianta nada você simplesmente pedir, cruzar os braços, sentar no sofá e só esperar cair no seu colo. Isso não é assim que funciona, tá? E acho que um ponto interessante que eu estava pensando quando você falava, sobre essa questão quando você vai bater na porta de alguém, né? O exemplo que o Di usou. Você bateu na porta uma vez, a pessoa não ouviu, você vai lá, bate a segunda, aí bate a terceira. Você percebe que a intensidade que você bate na porta para que alguém abra vai aumentando conforme você vai batendo? Então você se torna mais intenso, você até começa a gritar o nome da pessoa, você se torna mais intenso na busca ali, né, na ação do bater a porta, do que nas primeiras batidas. Então, na verdade, quando eu paro para pensar nisso, foi algo que me veio aqui, revelação divina. Quanto mais você bate, não é que você tem que diminuir, como o Di falou. É a primeira vez eu oro com aquele fervor, aí a segunda já diminui, a terceira, aí quando chega na sétima eu já não tenho mais fervor nenhum, já esqueci, ou já deixei de lado. Isso, na verdade, é ir contra o que Jesus está ensinando. Então, quando você bate na porta, quanto mais você está ali batendo, mais intenso você se torna na busca. Então, mais você fala, mais você ora, mais você põe à vontade, né? Colocando em ações práticas, né, como se fosse colocar num gráfico, que a sua oração ela tem que ser o seguinte, tem que fazer isso daqui, e não isso daqui. Exato. Porque isso tá errado. Né? A sua oração precisa sempre ser, a oração elevada, de amanhã, né? Precisa ser, entende o que eu vou falar? Não é essa a melhor palavra, mas eu vou colocar dessa forma e você me entenda, tá? A sua oração de amanhã precisa ser melhor do que a de ontem. A depois de amanhã precisa ser melhor do que de amanhã. E assim sucessivamente. Em que sentido? Fervor, busca, porque a intenção é que você, à medida que passe o dia, se aprofunde mais, por exemplo, na palavra, na intimidade com Deus. Tem mais aquele contato, né, profundo. Exato. Então, se você tem mais contato com Deus, a ideia é que cada vez mais você mude a sua forma de agir e você cresça em espírito, entende? E aí, olha só, pega essa inspiração, porque isso é o que faz a diferença. Ser intenso não é ser barulhento, tá? Porque muita gente acha que a intensidade está no quanto você grita, no quanto você fala. Não é assim. Sobre isso, mas a intensidade é na vontade, é no anseio, é no desejo. Então, eu quero, eu busco e eu bato com aquela convicção, com aquela fé, com aquela certeza. Então, quanto mais eu oro, mais Deus vai me dando a convicção daquilo que eu estou buscando. Isso. Então, é esse o sentido. Isso, e a gente vai ver nos próximos versículos a completude deste primeiro. Vamos lá ao versículo 8, por favor, meu amor. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aqui nós temos uma completude na primeira parte. E só que é muito importante deixar muito claro isso para que você não tenha um entendimento errado acerca do receber de Deus, tá? Não é que você vai receber tudo que você está pedindo, porque tem pessoas que pedem coisas meio absurdas também, né? Acha que tudo que falar na oração vai receber. Tudo que falar vai receber. Não é assim, tá? Mas na verdade, esse aqui é um convite para a gente entender que Deus ele vai fazer a vontade dele sobre a nossa vida e a vontade dele é muito melhor do que a nossa. E a gente vê isso na primeira carta de João, no capítulo 5, 14 e 15. Nós vamos ver essa vontade de Deus sobre a nossa vida, o quanto ela é perfeita e quanto ela é agradável também. Talvez hoje você até fale assim para mim, Diego, mas olha, vou te falar, viu? Eu queria uma coisa X, o Deus me deu uma coisa Y, mas eu queria X. Aí eu vou te falar uma coisa, você tem que começar a perceber que o seu coração pode ter um pouquinho de gratidão, no sentido de, muitas vezes Deus dá coisas muito melhores, mas a gente, por orgulho, não quer aceitar as coisas que Deus nos dá, simplesmente porque a gente quer o nosso ego. Do jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente queria. 1 João 5, 14 e 15, meu amor. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Muito forte. Muito Não forte. tem dúvida, gente. Então esse é o ponto. Você percebe que a nossa oração, por isso que a busca, e isso vai acabar sendo uma completude, tá? Por quê? As pessoas olham e falam assim, mas como que eu vou saber o que é a vontade de Deus para minha vida, por exemplo? A partir do Essa é a pergunta momento, que mais acontece, a né? partir do momento que você se aprofunda em intimidade com Ele. Ou seja, gente, a vontade de Deus já está clara, tá aqui, ó. A Bíblia é a palavra e a vontade de Deus. Então, saber o que é a vontade de Deus é conhecer as Escrituras. Exato. Quando você conhece as Escrituras, você sabe o que é a vontade de Deus. Vamos pegar um exemplo para as pessoas, pelo menos assim, é o que faz sentido, tá? E é o que permeia e o que direciona a minha vida. Ah, e como saber se a pessoa... Vamos pegar um exemplo só para vocês entenderem o que aconteceu comigo. Como saber se o Diego é a pessoa certa na minha vida? Como saber se a vontade de Deus é que eu me case com o Diego, né? Trazendo esse exemplo. Bom, primeiro ponto, para você saber se é realmente alguém que está na sua vida, que está ali no propósito da vontade do Senhor, primeira coisa que você precisa entender é o caráter da pessoa. Está alinhado com o que as Escrituras falam sobre o caráter de um homem? A atitude dele combina com os princípios e valores que a palavra ensina? Está no caminho? Tem julgo desigual ou não? São coisas que a gente ignora. Mas isso é saber a vontade de Deus. E aí você pode até falar assim para mim, mas, por exemplo, e pessoas que, como eu vou saber, de repente, se uma pessoa que ela não conhece nem a Bíblia, não conhece nem e o caráter totalmente diferente, enfim, tá? Primeira coisa, e a gente fala muito sobre isso, tá? Principalmente para você que, de repente, está querendo se envolver com uma pessoa que que não professa a mesma fé que você, tá? Primeiro, ore a Deus. Ore a Deus para que Deus possa mostrar tudo que está em oculto. Tá? Porque existem coisas que a gente não vê no começo e só vê depois. E aí é onde muita gente acaba se machucando, muita gente acaba se perdendo. Ou às vezes a pessoa quer ser um agente de transformação na vida da pessoa, não confiando no Espírito Santo para mudar a pessoa, entende? Mas querendo que através da vida dela a pessoa mude. E não é assim que funciona. Não é Então assim. você não é um super-herói, uma super-heroína que vai fazer o outro mudar. Quem muda é o Espírito Santo, mas você tem um papel fundamental no começo. Antes de qualquer relacionamento, a oração. E você vai ver que orando, Deus Você vai enxergar cada vez mais. E o exemplo bíblico em relação a tudo isso é a viúva que está descrita em Lucas 18, do 1 ao 8, ilustra essa importância de não desistir da oração e da busca de Deus. Porque muitas pessoas desistem nesse meio de caminho porque não ouvem ou não recebem a resposta que esperam. E aí, nesse processo, acabam desistindo da persistência da oração. Pode ler, meu amor. Lucas 18, do 1 ao 8. Essa é uma parábola que Jesus conta. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, olha que interessante. Aqui é uma demonstração muito forte acerca da persistência da oração e o quanto a oração pode impactar não só as pessoas que creem, mas as pessoas até que não creem. Você percebe que você tem um ímpio, que é um juiz, que olha, não teme a Deus, mas ele faz ali, tudo bem, ele até fala para não me aborrecer, mas no final ele traz até uma ministração. Ele acaba ministrando a vida de tantas pessoas, até hoje, na verdade, né?
como um filho, sabe, não vai ter a justiça do pai, como Deus ele vai olhar e vai deixar do jeito que está? E aí ele traz uma admoestação para nós. Será que o Filho do Homem, quando voltar, ele vai, ou quando vir, ele vai encontrar fé na terra? Ou seja, será que ele vai encontrar pessoas que estão persistindo em oração, mesmo não obtendo a resposta de imediato? Forte. É muito forte isso. Forte, E porque aí- a gente acha que é Deus que não está fazendo, mas muitas vezes é nós que estamos apenas falando, mas nós não estamos clamando, nós não estamos sendo perseverantes. Exatamente. E aí nós vamos para o próximo versículo, que na verdade será o 9 e o 10 de Mateus 7, ao qual nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, sobre pão, pedra, e você vai entender o contexto. Vamos lá, meu amor. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo bem, você leu até o 11, mas não tem problema. Oh, meu Deus! Eu me empolguei! Se empolgou, mas não tem Já problema. junta tudo aí! Vou juntar tudo em Que uma faz explicação. sentido, não faz, todo gente? É uma sentido. continuidade. Olha só que interessante. Eu ia ler Aqui, até o 12. não tem problema. Olha só que interessante. Pão e peixe eram alimentos comuns naquela época. E a pedra e a serpente foi o simbolismo que Jesus usou para enganação. Então, olha só que interessante. O Deus ele não só responde, mas ele dá aquilo que é bom para os seus filhos. Só que as pessoas acabam esquecendo isso. E aí acabam achando que o fato do não receber na hora que quer ou do jeito que quer, que não faz sentido nenhum. Mas Deus está dando algo muito melhor. Quantas vezes? Pare para pensar agora, você aí, que já teve algo parecido, que você pediu a Deus há muito tempo atrás, lá atrás, de repente, e aí você recebeu algo, depois lá na frente, e você nem se deu conta de que você lá atrás tinha pedido algo. É. Quantas vezes? E aí, no final das contas, o que a gente descobre é que a vontade de Deus é muito melhor e o que ele dá é, infinitamente melhor do que a gente pediu, porque ele sabe e conhece o nosso coração. E aí, voltando para um texto, né, um texto não, na verdade, uma frase que eu acabei vendo esses dias, eu já repeti isso em alguns lugares, Deus ele conhece tanto nossos planos que às vezes ele frustra nossos planos por saber que a gente pode se perder neles. Exatamente. Porque às vezes o que a gente pede a Deus pode literalmente fazer a gente se perder no meio do caminho. E não é isso que ele quer. E aí quando você vê o próximo texto, né, que a Esté leu, que é o 11, Jesus ele tá falando aqui e está usando um argumento meio que rabínico, né, conhecido como qual vanomer, né, que seria do menor para o maior. O que isso quer dizer? Que se os pais terrenos eles são imperfeitos, são maus muitas vezes, eles não compreendem, enfim, eles conseguem ainda assim dar coisas boas para os seus filhos. Quanto Deus, em comparação com os pais terrenos que são imperfeitos, Deus que é perfeito, o que ele pode dar? Então ele está mostrando aqui, através desse texto, a natureza bondosa de Deus, que garante que ele vai literalmente olhar para os seus filhos e sempre dar o melhor. Isso não quer dizer que é o que você quer. E isso é o que muita gente confunde. E assim, vamos pegar o exemplo da questão da maternidade, paternidade terrena. Você que é mãe, você que é pai, né? Tem um filho. Aí esse filho pede para você algo que você sabe que aquilo não é o melhor. E aí você vai lá e fala, não, filha, eu não vou te dar isso. Mas, às vezes, você não explica para a criança ou para o filho o porquê. Você só fala que aquilo não é o que você vai dar. Eu vou dar um exemplo muito bom para você que talvez seja dessa época. Se você não for, eu vou te explicar o porquê. Acho que esse é um exemplo clássico. Quando eu tinha mais ou menos entre, 9 até os 12, 13 anos, quando você ia na padaria, tinha um pote de plástico que tinha umas bolinhas de chocolate. Ah, sim. Umas bolinhas de chocolate. Essas bolinhas, na verdade, eram pura gordura. Era praticamente uma manteiga com a cor. Moeda, lembra da moeda? De mas R$1. essa bolinha era pior que a moeda. Era? Era muito pior. E aí eu via que muitas crianças queriam aquilo. E não era caro. Né? Eu não gostava, na verdade. Eu já não gostava. Eu achava aquele negócio muito ruim. Mas eu olhava e falava assim, é muito barato. Era tipo 15 centavos, 20 centavos quando era muito.
E aí as crianças queriam aquilo. E às vezes o pai falava, não, esse eu não vou te dar, eu te dou o outro. Por exemplo, vou Um Kit colocar Kat, um sei Kit lá. Kat. Um O Kit Kat na época, tartaruguinha. a tartaruguita. Vamos É. colocar da seguinte maneira, hoje, para ficar bem claro, é como se aquela bola fosse competir, por exemplo, com o Lindt. Nossa. Uma Ai, barra do não. Lindt. Aí o pai, olha, isso que tá explicando aqui, é como se Deus falasse assim, ó, esse daqui eu não vou te dar, tá? Mas eu vou te dar um Lindt. Só que assim, espera o Porque o Lindt tempo é mais caro. que é mais caro e eu vou te dar algo muito melhor. Só que muitas vezes a criança rejeitava, e isso que era muito interessante. Eu não tô falando que era a barra do Lindt que tava ali, aí eram outros chocolates bons, né? A criança rejeitava aquilo porque queria bola. É. Só pela aparência. Meu Porque Deus. aquele era bolinha, era melhorzinho e tal. Só que na hora que comia, aquele alimento fazia muito mal, não tinha Era o gosto de que chocolate, era prejudicava. horrível. E o outro era muito melhor. Então você percebe que esse é um grande exemplo. É verdade. Esse é um grande exemplo de pessoas que querem algo e não sabem o que é melhor, Acham que sabem que é melhor. acham que sabem que é melhor, só que Deus está mostrando algo muito melhor lá na frente. Ou às vezes Deus ainda não está mostrando. Mas ele fala assim, olha, aguarda. Tem coisa melhor. Ah, mas eu não tô vendo nada. Não tá acontecendo nada. Então, aí entra o que a gente aprendeu no começo desse estudo. Continue batendo, porque uma hora a porta vai se abrir e aí você vai enxergar aquilo que você não estava enxergando. Exato. E aí nós vamos para o último verso deste ponto. E aqui nós daremos algo muito interessante. Vamos lá, meu amor. Versículo 12, 12. né? Isso. Tá. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Tá. Aqui nós temos algo muito interessante que pode até ser considerado, e também é conhecida, tá? Como a regra de ouro, que é um princípio encontrado em todas as outras tradições religiosas também. Uhum. Mas aqui Jesus traz uma coisa muito positiva, que é o chamado para que todos os seguidores dele ajam com amor, ou tenham a iniciativa do amor. Então, resume essa lei, né, dos profetas e tudo que está acontecendo em amar o próximo como a si mesmo. E a gente vai ler dois textos aqui, que é Mateus 22:39, que é o primeiro texto que a gente vai ler, e aqui nós temos uma coisa muito interessante, que você entendeu, né, o que eu estou dizendo em relação a você ter a iniciativa de amar o próximo, independente do que ele tenha feito. Mateus 22:39, meu amor. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ótimo. E o outro texto que nós vamos ler é Levítico 19:18. Então você percebe aqui que o primeiro texto já fala sobre olhar para o próximo, praticamente traduzindo como para si mesmo, como se você se olhasse no espelho e falasse, bom, eu quero dar o melhor para outra pessoa, para mim, então eu também vou dar para outra pessoa. Isso é muito interessante. 19:18. Pode? Pode. Não procurem vingança e nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Agora para pensar aqui, tá? Me responde, com sinceridade. Quem foi que trouxe ame o próximo como a ti mesmo? Quem foi que trouxe? Quem resumiu os... Jesus. Jesus, certo? Ele resumiu em 2. Pensei que você estava falando a primeira vez que se fala, porque senão é nos Sim, mandamentos. mas olha que interessante. Jesus, ele resume todos, né, em 2. Em 2. Certo? Só que lá atrás, né, já estava ali muito intrínseco o que era necessário ser feito. E as pessoas não conseguiam compreender isso. Então, o que acontece, tá? Para resumir essa aula em ações práticas, em aplicações práticas. Ore com perseverança. Nós devemos continuar pedindo a Deus, buscando a Deus e confiando que Ele responde. Então você vai ver. Continue pedindo, continue buscando e continue batendo. Confiando que Deus vai responder. Confie na bondade de Deus, coisa que é muito difícil para muita gente. Que é simplesmente confiar de que Deus vai nos dar coisas boas e melhores e não vai nos dar coisas ruins. E pratique a regra de ouro que a gente acabou de falar, que é traduzir a sua fé através de ações de amor para com o próximo. Então, esse é um resumo, essas são as ações práticas deste capítulo
na verdade, destes versículos, né, do 7 ao 12, ao qual nós estamos falando sobre como orar, confiar e ter ações práticas acerca das ações com Deus e com o amor transferindo para outras pessoas. E no próximo nós vamos terminar o capítulo 7, do 13 até o 29, falando sobre caminhos de construção, falando sobre excelência, falando sobre diversas coisas ali do paralelo com Moisés, mas nós vamos terminar agora o capítulo, né, 7 no próximo sábado, e nós vamos terminar o Sermão do Monte. Espero que vocês tenham gostado muito, que tenha abençoado a sua vida. Eu te vejo no próximo sábado, tá bom? Para a gente terminar o Sermão do Monte. É isso aí. Então, você que pegou as instruções, anote, se for o caso, volte, pegue ponto a ponto, leia, tenha o seu tempo aí também, né, de compreender o que nós ensinamos aqui. Seja aquela pessoa que não só ouve, mas pratica. Lembra do OPA, que eu sempre falo nas dopaminas? Aqui também é aplicável, viu, gente? Ouça a instrução, pense no que você está ouvindo e coloque em prática, tenha ação naquilo que você aprendeu. Então, hoje, comece já a praticar a sua oração, busque ao Senhor, bata na porta, seja perseverante e ore à vontade do Pai, seja íntima dele. E eu tenho certeza que você vai aprender a ter essa confiança plena que foi ensinado aqui. Então esperamos vocês nos próximos vídeos por aqui. Te espero nas dopaminas a partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã. E na segunda agora te espero às 20 horas no nosso podcast, Destemidas Podcast. Um grande beijo, fica com Deus e Tchau, tchau.